Olá, bem-vindo, bem-vinda, professor José Ricardo aqui para mais um vídeo de química, vídeos que eu estou falando agora aqui sobre ligações químicas, né? Vamos lá então, a ligação de hoje é a ligação iônica, tá? É um tipo de ligação que pode aí, né, os elementos estar seguindo a regra do octeto, né? E vamos dar uma olhadinha como é que funciona a ligação iônica, o que a gente pode aprender sobre ela, tá? Então, primeiro, ligação iônica pressupõe uma transferência de elétrons, tá? Essa transferência de elétrons pode acontecer exatamente no momento antecedente à formação da ligação entre dois átomos, ou essa transferência pode ter ocorrido já há algum tempo no passado. Então, os átomos já chegam ali com elétrons ganhos ou perdidos já há algum tempo atrás, e aí é feita uma nova ligação, mesmo sem necessariamente eles perderem elétrons naquele exato momento, tá? Porque a ligação iônica, ela é, na verdade, uma atração eletrostática entre íons de cargas opostas. Essa transferência de elétrons, ela ocorre quando eu tenho os átomos neutros, e aí eles vão fazer a sua primeira ligação. E aí sim há a transferência de elétrons, um ganha, outro perde, né? E aí depois eles viram algo com carga, e essas cargas opostas vão se atrair, tá? Então, a ligação iônica é uma atração que existe entre algo que está positivo, que a gente chama de cátion, estou representando com a letra C, com X positivo, X cargas, uma, duas, três cargas, vai se atrair por um átomo A, aqui A de ânion, com Y cargas negativas, né? Uma, duas, três, quatro. Depois a gente vai ver que essas cargas aqui a gente vai ter que tentar prever quais são essas cargas e o que a gente vai fazer aí para que essas cargas se anulem, tá? Na ligação iônica a gente tem que ter, então, uma fórmula de um composto iônico, não pode sobrar carga positiva ou negativa, tá? Então vamos lá, na sequência dessa aula a gente vai tentar chegar nesse ponto. Bem, para a fórmula ser feita, né? Então, para esse detalhe da anulação de cargas acontecer, a gente vai observar que, por vezes, nós vamos perceber que a quantidade de átomos do íon positivo, dos cátions, vai ter uma relação aqui com o valor numérico da carga do negativo. E que a quantidade de ânions, né, que é representado pela letra a quantidade, que é o númerozinho que a gente indica aqui embaixo, vai estar relacionada de alguma forma com essa carga aqui. Não é sempre, mas às vezes é exatamente esse número. Mas vamos falar mais sobre isso na sequência da aula, tá? Então, aqui algumas características, né, dos compostos iônicos. Eles têm altos pontos de fusão e ebulição, então tem uma condição ambiente, eles são todos sólidos, né, e esses sólidos são cristalinos, né, ele tem uma estrutura, uma organização dos átomos bem característica, né. Então, sólidos a temperatura ambiente conduzem corrente elétrica se eu fundir, se eu derreter eles, aquecer, aquecer, aquecer até chegar à temperatura de fusão e eles derreterem, tá? Então, eu posso fazer eles conduzirem corrente elétrica no estado líquido, fundidos. No estado sólido, eles não conduzem corrente. Mas também consigo fazer eles conduzirem corrente, né, se eu dissolver eles em água, se eles forem solúveis em água. Nem todo composto iônico é bem solúvel ou muito solúvel em água. Alguns são muito pouco solúveis em água, então não são bons condutores de corrente porque eles não vão se dissolver em água. Mas aqueles que se dissolvem em água conseguem ajudar a condução de corrente elétrica nessa solução aquosa, que é quando eu dissolvo algo em água. Então vamos olhar aqui agora essa animação. Observe aqui, ó, o átomo de sódio, né? Na é o símbolo do sódio, 11 número atômico. Tem aqui, ó, a distribuição eletrônica, termina em 3s1. Cloro, 17 número atômico, a distribuição eletrônica, 3s2, 3p5 no final. O que a gente pode observar em termos de teoria do octeto? Para o sódio, se ele perder esse elétron que ele tem aqui na terceira camada, ele fica com 8 na camada anterior, né? Fica bom para ele. As camadas do sódio estão representadas aqui, ó. O círculo mais interno representa a primeira camada, o outro círculo representa a segunda. Se você contar aqui, ó, mais ou menos aqui tem uma divisão, né? Eu tenho 8 bolinhas laranjas ali representando os 8 elétrons. E nessa última, ó, tem esse elétron aqui, ó, que eu estou acompanhando com o mouse ali, que representa esse elétron que está no 3s1.
Se você olhar aqui o cloro, ó, na primeira tem 2, na segunda tem 8 e na terceira tem 7. Então, para chegar a 8 aqui, o que é mais fácil para o cloro? Perder 7, ficar com esses 8 anteriores? Não, ganhar 1, porque se ele ganhar mais 1 aqui, ó, isso aqui fica P6, vira uma configuração eletrônica de gás nobre, S2P6. O que é a tendência, então, quando eu aproximo um átomo de cloro no estado fundamental, neutro, com 11 prótons, 11 elétrons, de um átomo de cloro que eventualmente esteja também com 17 prótons e 17 elétrons? Haverá, observa aí agora, ó, um elétron do sódio, que está, né, didaticamente aqui representado de uma cor diferente. Ele foi lá, ó, e grudou e passou, né, nesse caso aqui acabou chegando bem pertinho aqui do outro, do elétron que estava lá no cloro, né? Mas então ele sai daqui do cloro, do sódio, e passa a fazer parte lá do cloro. Com isso, o átomo de sódio perdeu o seu elétron da camada de valência. A camada de valência agora passa a ser a segunda e ele vira o cátion sódio, o Na+. Como o cloro ganhou aquele laranjinha ali que está com ele, então de P5 ele passa a P6 e com isso ele vira o Cl-, que é o ânion que a gente chama de cloreto. E isso aqui é a representação, né, do famoso cloreto de sódio, né? Então, o íon cloreto com o íon sódio vai formar a substância química conhecida como cloreto de sódio, que é o principal componente do nosso famoso sal de cozinha. Que se a gente conseguisse ver, né, e ampliando, a gente ia ver lá nos grãozinhos de sal um empacotamento, né, semelhante a esse que está aqui na imagem, tá? Onde a representação aqui do roxinho são os átomos de sódio, os íons sódio mais, né? E o verdinho, a representação dos íons cloreto. Aqui a gente tem, então, cada sódio rodeado de cloretos e cada cloreto rodeado de sódios. Se a gente pensar assim, para cada sódio, eu tenho cloro na frente, atrás, à esquerda, à direita, para cima e para baixo. Para cada cloreto, a mesma coisa. Eu tenho sódio para cima, para baixo, esquerda, direita, para frente e para trás, tá? Cada sódio, então, vai estar rodeado ali por 6 cloretos e cada cloreto vai estar rodeado por 6 sódios, tá? Então, porque fica um para cima, um para baixo, um para frente, um para trás, um para esquerda, um para direita, e aí eles ficam dispostos desse jeito. Então, eu tenho 6, cada um deles rodeado por 6 outros, né, de carga oposta, e aí essa atração de cargas vai fazer essa ligação iônica. Então, a ligação iônica é a atração do positivo com o negativo. Tá? E eles se organizam na forma de cristais, que aí vai depender um pouquinho do tamanho dos átomos e tal, porque tem configurações diferentes para esses cristais. Não, o nosso objetivo aqui, a nossa ideia é mais chegar aqui, ó, e saber quais são os íons formados dentro para formar uma ligação iônica. E depois também como é que a gente encontra a fórmula desse composto, né? Então aqui para o NaCl fica tranquilo, né? Um Na perde 1, o Cl ganha 1, vira NaCl tranquilo. Mas será que é sempre simples? Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos aqui para chegar na fórmula de substâncias iônicas, tá? A formulação, né, a montagem da fórmula das substâncias iônicas se baseia na igualdade de cargas, tá? O que importa para uma substância iônica é eu ter a mesma quantidade de cargas positivas da quantidade de cargas negativas, independente de quantos átomos eu vou precisar para isso. O que importa é que a soma das cargas positivas tem que ser o mesmo valor do que as cargas negativas, porque aí vai ficar, por exemplo, mais 1 com menos 1, 0. Mais 2 com menos 2, 0. Mais 3 com menos 3, 0. Essa é a ideia, baseada na igualdade de cargas. O valor numérico das cargas positivas deve ser igual ao valor numérico das cargas negativas, tá? Vamos de exemplos aqui. Esse que a gente acabou de fazer, NaCl. Ó. Na com Cl- é mais 1 com menos 1. Mais 1 com menos 1 dá 0. Então, a fórmula é simplesmente NaCl. Um átomo de Na para um átomo de Cl. E aí entra um primeiro detalhe. Sempre o positivo é escrito à esquerda da fórmula e o negativo escrito à direita. No português, a gente lê isso aqui como cloreto de sódio. Então, a gente lê primeiro o da direita, depois o da esquerda. Mas para escrever, sempre o positivo é escrito primeiro. Então, aqui NaCl. Um Na para um Cl. Beleza?
Agora, e se não for igual a quantidade de cargas? Vamos pegar o segundo exemplo, Na+, e S2-. Então, o sódio perdeu um elétron. Só que o enxofre tem que ganhar 2 para ser estável, tá? E aí, será que eu posso fazer uma substância iônica somente com a proporção de um sódio para um enxofre? Não dá, porque se eu pegar um sódio e um enxofre, não vai dar 0. Mais 1 com menos 2 vai sobrar menos 1. Não pode. Então, está faltando carga positiva. O que eu faço? Eu escrevo mais uma carga positiva. Então, para existir uma substância iônica formada entre o cátion sódio e o ânion sulfeto, que é o S2-, eu preciso de 2 sódios para poder zerar a carga do enxofre, do sulfeto. Então, mais 1 com mais 1 dá mais 2, com o menos 2 lá, zera, e aí deu igualdade de cargas. Para eu conseguir essa igualdade de cargas, eu precisei, então, de 2 NAs para 1 S. Esse númerozinho que está aqui, então, a gente chama ele de índice de atomicidade. Ele indica a quantidade de átomos que estão à esquerda dele. Tá? Então, são 2 NAs para 1 enxofre. O enxofre não tem nada aqui, porque é 1. Né? Então, Na2S, porque eu preciso de 2 NAs para zerar a carga do S, que sozinho tem 2 cargas negativas. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui para fechar essa tela. Se eu tiver o íon cálcio, que perdeu 2 elétrons, por isso que ele está 2+, então ele é o cátion cálcio, e o ânion fosfato, que é o PO4 3-. Agora observe o seguinte, esse ânion fosfato, ele já é um ânion composto, né? Porque ele tem o fósforo, que é um átomo, e tem oxigênio, e não basta ter um, ele tem 4 átomos de oxigênio. Então, é um conjunto de 5 átomos, um fósforo e 4 oxigênios, e todos eles ali, espalhados por esses átomos, a gente tem 3 cargas negativas. Então, existem íons que são simples, feitos apenas de um átomo, Na+, Cl-, S2-, Ca2+, e existem íons compostos, né? Onde eu tenho 2 ou mais átomos e eles todos apresentam uma determinada carga positiva ou negativa. Tá? Nesse caso aqui, o fosfato é um íon composto por mais de um átomo e esse íon, como um todo, tem 3 cargas negativas. Tá? Para fazer uma substância iônica entre o cálcio e o fosfato, então, dá para eu pegar um cálcio e um fosfato e falar que vai ser 1 para 1 essa proporção, né? Fazer uma fórmula, por exemplo, CaPO4,3? Não dá, né? Porque mais 2 com menos 3 sobra carga negativa. A lógica aqui, ó, né? Usando essa representação, tá sobrando positivo? Eu escrevo, está sobrando negativo, né? Eu escrevo mais um positivo para ver se eu resolvo. Então, nesse caso, estava sobrando um negativo. Se eu escrever um positivo e fizer a conta agora, quanto que vai dar? Mais 2 com mais 2 dá mais 4, com menos 4 dá mais 1. Agora está sobrando positivo. Se sobrou positivo, o que eu faço? Eu escrevo um negativo agora. Então, eu escrevo outro negativo lá, ó, e vejo se zera a conta. Aqui tinha mais 4, só que agora eu tenho menos 3 com menos 3 dá menos 6. Mais 4 com menos 6 está sobrando negativo. Sobrou negativo, o que eu faço? Escrevo um positivo e faço a conta. Agora a gente vai ver que fechou, né? Mais 2 com mais 2 dá mais 4, com mais 2 dá mais 6. Com menos 6 do outro lado vai zerar. Então, igualdade de cargas. Eu vou escrever aí, né, quantos átomos ou quantos íons, né, forem necessários para que essa carga zere. Então, sempre eu tenho que partir de 2, um de cada, verificar o que está sobrando e adicionar do outro. E se não ficar igual, adiciona do outro e vai fazendo isso quantas vezes forem necessárias até a soma das cargas positivas ser igual à soma das cargas negativas, mudando apenas o sinal para zerar. Fechou? Como que eu escrevo a fórmula disso aqui, então? Tem um detalhezinho nessa fórmula aqui, ó. Ca3, ok, são 3 CAs, eu escrevo Ca e coloco o 3. Agora, imagina o seguinte, ó, PO4, tem 2. Se eu escrever o 2 aqui, ó, junto do 4, fica PO42. E não é isso. Não é um P com 42 Os. São 2 íons compostos PO4. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar esse PO4 entre parênteses.
e colocar o 2 fora. Então, esse 2 agora multiplica tudo que está dentro do parêntese. Ou seja, tem 2 vezes o PO4. São 2 íons PO4 que estão representados aqui em cima. Beleza? Então, toda vez que eu tiver um íon composto, né, com 2 ou mais átomos, representando algo que tem uma determinada carga, e eu vou colocar mais de um dele na fórmula, eu tenho que colocar entre parênteses, tá? Se fosse só uma vez que ele fosse aparecer, se fosse o valor 1, aí eu não preciso colocar o parêntese. Mas toda vez que for 2 ou mais, eu sou obrigado a colocar o parêntese aí nas fórmulas, ok? Então essa é uma ideia, tá? Eu vou escrevendo quantos átomos forem necessários, quantos íons forem necessários, até que a carga zere. Precisa fazer sempre assim? Não, tem um atalho que a gente costuma fazer, que eu vou falar agora na sequência. Que é a lógica é a mesma, baseada na igualdade de cargas, tá? Eu vou usar agora só exemplos onde as cargas são diferentes, né? Então aqui eu tenho o Na+, e o S2-. Como que eu vou saber quantos Nas e quantos Ss? Nas primeiras telas que eu mostrei, estava lá o Cx+, e AY-. E aí eu mostrei uma formulazinha do lado, mostrando que se eu pegar a carga do negativo e escrever embaixo no positivo, e pegar a carga do positivo e escrever o embaixo no negativo, eu geraria uma fórmula. E é isso que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, como é que eu faço para escrever uma fórmula só olhando para as cargas que os íons têm? Então, eu escrevo o Na, escrevo o S. Pego aquele 2 ali, só o valor numérico do S, e escrevo aqui embaixo do Na. Quando é 1, eu não preciso escrever, mas tem um ali, ó, um mais, né? Ou mais um. Pego esse 1 aqui, ó, e escorrego. A gente fala que isso aqui é a técnica do escorrega, né? Você pega as cargas que estão lá em cima, escorrega e faz elas virarem índices, tá? O 1 não precisa ser escrito, então aqui a gente fica com Na2S, que é exatamente a mesma fórmula que a gente fez na tela anterior, usando aquela de desenhar, né, escrever os átomos que faltam ali para completar a carga e dar 0, né, na conta. Vamos aqui, ó, também para aquele exemplo que já estava ali na tela anterior que a gente viu. Ca2+, íon cálcio, com fosfato, que é o PO4 3-. Como é que eu escrevo a fórmula? Eu posso simplesmente escrever sempre o positivo à esquerda, escrevo a fórmula do negativo à direita, esse negativo, se necessário, eu vou colocar em parênteses, e vai ser necessário porque eu vou ter que pegar e usar esse 2 aqui depois, tá? Então, escrevi os 2 aqui, pega a carga do negativo, escreve no pezinho do positivo sem o sinal. Pega a carga do positivo, desce ela aqui, escreve ela no pezinho do negativo sem o sinal. E por que que isso dá certo, né? Ó, por que que isso iguala as cargas? Porque eu pego, ó, esse aqui é mais 2 vezes 3, dá mais 6. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Matematicamente falando, isso aqui é um MMC, né? O MMC entre 2 e 3 é 6. Então, a quantidade de cargas positivas tem que dar 6 e a de cargas negativas também. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Essa é a ideia, tá? E um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Agora, olha o detalhezinho aqui. Se eu tiver o cátion chumbo 4, 4+, 4 cargas positivas, e o íon, que é também composto, né, de enxofre e 4 oxigênios, todos esses 5 átomos juntos têm a carga 2-. Se eu for fazer essa regrinha, como é que vai ficar? Ó, escreve o positivo, escreve o negativo entre parênteses, porque esse 4 vai parar aqui fora. Então, eu pego esse 2, desço aqui para o chumbo, pego esse 4 e desço aqui para o sulfato, que é o SO4 2-, a gente chama ele de sulfato. Igualou as cargas? Positiva e negativa para anular? Sim. Mais 4 vezes 2 dá mais 8. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Mais 8 com menos 8 dá 0. Então, a fórmula do sulfato de chumbo 4 é essa, que é o nome da substância formada? Não, não é essa. Por quê? Toda vez que eu fizer esse procedimento de inverter essas cargas e a gente tiver os números que deram aqui divisíveis por um mesmo número, ou seja, se eu puder simplificar, eu vou simplificar. Então, eu tenho como índices aqui o 2 e o 4. Ambos são divisíveis por 2. Então, eu tenho que dividir por 2 e apresentar a fórmula na menor proporção possível em números inteiros.
Então, 2 dividido por 2 dá 1, não preciso escrever. 4 dividido por 2 dá 2. Então, PbSO4, 2. E mantém a neutralidade de cargas também, a igualdade de cargas. Porque se eu tenho um chumbo que vale 4, positivo eu tenho mais 4. 2 sulfatos, cada um valendo menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 4 com menos 4, zera, está igual às cargas também. Beleza? Então, essas duas formas aí essenciais da gente chegar nas fórmulas dos compostos iônicos. Lembrando que ligação iônica é aquela feita pela atração de íons com cargas opostas. Cátions positivos, ânions negativos, eles vão se atrair e formar uma ligação bem forte, que é a ligação iônica. E vimos aqui como chegar na fórmula dessas substâncias. Não se preocupem por enquanto com os nomes, porque isso aí são vídeos posteriores, lá quando a gente falar dessas substâncias todas que estão representadas aqui, são chamadas de sais, então tem uma forma de eu dar nome para isso, não se preocupe com isso agora, apenas vamos focar aqui na ligação iônica, beleza? E sobre ligação iônica era isso, até o próximo vídeo, vamos ficando por aqui, agradeço se você assistiu e até uma próxima. Tchau, tchau.